Sejam todos muito bem-vindos. Meu Colofé, Motumbá, Mucuyu, a bênção quem é de bênção. Sou o Pai Marcelo de Xangô, dirigente espiritual do Ilê Axé Oval Funjá, localizado na Rua Imbuia, número 231, no Jardim Alto da Serra, em Andradas, Minas Gerais. Hoje vamos falar um pouco sobre a Umbanda primitiva, a sua evolução até os dias de hoje e a associação com o Candomblé. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Roda a vinheta. Penso no dia que logo vai nascer e o meu peito se enche de emoção. A esperança invade o meu ser. Eu sou feliz e gosto de viver pela beleza dos raios da manhã. Eu te saúdo, mamãe Ançã, pela grandeza das ondas do mar. E abençoe, mamãe Iemanjá. A mata virgem tem seu semeador. Ele é Oxóssi, Oquearô. Na cachoeira eu vou me refazer, nas águas claras de Oxum, Aiê. Se a injustiça faz guerra de poder, vale a minha espada de Ogum, Ogunhê. Não há doença que venha me vencer. Sou protegida de Obaluaiê. Eu sou de paz, mas sou um lutador. A minha lei quem dita é Xangô. A alegria já tem inspiração na inocência de Cosme e Damião. Não tenho medo, vou ter medo de quê? Tenho ao meu lado Nanamburuquê e essa luz que vem. Deus, orixás e os guias. Como falar de Deus? Deus é único. Deus é o mesmo dentro de todo o universo, dentro de toda religião. Deus é um ser supremo, onipresente, onipotente e onisciente. Onipresente porque ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Onipotente porque não tem nenhum outro ser mais poderoso do que Deus. Onisciente porque tudo ele sabe. É o Criador de todo o universo e da natureza. A natureza compara-se com a luz branca. Os orixás são divindades de ligação direta com Deus. Seria o fracionamento do poder divino através da natureza, ou seja, a manifestação de Deus em tudo que há na natureza, nos rios, nas cachoeiras, nas rochas, no elemento fogo, no ar, enfim, energia designada a nos ajudar na nossa evolução. A defração da luz branca, comparando a energia de Deus como se fosse a luz branca, a defração da luz branca surge em todas as cores. Os guias. Os guias são espíritos que já foram encarnados, porém evoluídos. São executores da lei de Pemba. São subordinados aos orixás e nos trazem ensinamentos.
incorporam nos médiuns com a função de nos ajudar, de nos trazer instrução sobre as coisas da natureza, sobre como nos ajuda a passar os obstáculos da vida. Temos aqui o processo de incorporação e de transe mediúnico. Repare na figura que está à esquerda, um médium que está sentado no banquinho, um preto velho, um espírito de preto velho, que está ali do lado do médium, enquanto o médium dá um passe num consulente. Já na outra figura, perceba aí a energia de Oxóssi, representada por um índio, aonde ele estende as mãos e somente essa energia toma posse do corpo do médium. Não tem um processo de incorporação, somente um transe mediúnico. O nosso espírito, aliás, todos os espíritos, eles não têm um formato. Já o nosso corpo físico, de carne e de osso, ele tem um formato. O perispírito, ele é um intermediário entre o espírito e o corpo físico. Então ele consegue fazer a acoplação daquilo que não tem forma com aquilo que é físico, com a carne e osso. Nós temos alguns centros de força no nosso corpo que são chamados de chakras. Os nomes deles você vai encontrar aí na figura: o chakra, que é logo ao alto da cabeça, chamado de coronário; o frontal, que fica entre os olhos, na testa; o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o básico ou genésico, que é o que fica entre as pernas, entre as genitais. Repare que todos os chakras eles ficam apontando para frente. O chakra coronário fica apontando para cima e o chakra básico fica apontando para baixo. Cada um dos chakras são centros de força, são concentrações de energia que tem no nosso corpo físico e no nosso perispírito. É por aí que ocorre a acoplação do espírito com o perispírito. Ainda no processo de incorporação, repare o seguinte: nós temos aí na figura o espírito de um preto velho, temos aí o perispírito já demarcado com os centros de força, chamados chakras, e temos o corpo físico de um homem. Na representação gráfica, note que nós temos aqui o seguinte: o espírito, o perispírito e o corpo físico. No nosso caso, que somos médiuns, nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso perispírito, que envolve todinho o nosso corpo, né? Tem mais ou menos a mesma forma que o nosso corpo físico, porém ele é composto de energia espiritual. E temos o espírito, que não tem forma. Então o nosso espírito, através do nosso perispírito, ele se comunica com o corpo físico. Já no caso de uma entidade, de um guia, na ilustração aí do preto velho, né? Ele tem o espírito, ele tem o perispírito dele, mas ele não tem o corpo físico. Então, como que é feita essa acoplação? O perispírito desse guia, ele transmite os pensamentos, as suas vontades ao nosso perispírito. Ele acopla, ele se mistura com o nosso perispírito para poder surgir uma ação física no corpo do médium. Já no transe mediúnico, observe o seguinte: a energia ela vem de cima e essa energia ela se concentra no chakra coronário. Então ele pega aqui, tomou a cabeça do médium, automaticamente esse chakra que fica apontando para cima, ele alinha todos os outros chakras e o corpo passa a ter o movimento desejado, no caso
do orixá. Entenda a próxima ilustração. No transe mediúnico, nós temos aqui o orixá, ele conecta, ele faz uma conexão direta com o corpo do médium. Ele não tem perispírito. O orixá não é um ser que foi encarnado de forma humana aqui na Terra. Vamos ter aqui como exemplo o orixá Xangô e temos como exemplo aí um outro corpo. A ligação na cidade de forma direta, através da conexão do chakra coronário, que coloca a cabeça do médium em transe, alinhando todos os outros chakras, sem a necessidade do corpo físico, aliás, sem a necessidade do perispírito. A conexão se dá direta. Observe na figura o alinhamento, a energia na cabeça do médium, a energia do orixá coloca todos os chakras em alinhamento. Por que isso acontece por esse chakra coronário? É o chakra que se liga à glândula pineal do nosso cérebro. Mas isso foi descoberto somente agora? Talvez somente agora foi estudado todas essas formas científicas de se explicar uma coisa que já acontecia há milhares de anos atrás. Uma grande prova disso é a forma que se dá pelo olho de Horus, que é um corte que tem na ilustração. Nós vamos ver isso mais adiante. Vamos ver como que isso já era compreendido lá no passado. O grau do transe mediúnico. Nessa escala, nesse gráfico, eles vão observar o seguinte: a recordação dos acontecimentos, o transe profundo, o transe parcial e o transe superficial. Quanto maior for o transe, quanto mais profundo for esse transe, menos coisa o médium vai se lembrar. Se o transe for superficial, o médium vai ter uma certa consciência durante o momento do transe. Se o transe é parcial, ele vai lembrar uma coisa ou outra, vai ficar com uma vaga lembrança, com alguns flashes dos acontecimentos. Nessa ilustração, veja aí, a glândula pineal, ou também chamada de epífise, que na mitologia grega era conhecida por Horus. Repare a ilustração. O olho de Horus já era conhecido na mitologia egípcia essa forma de transe, onde uma energia tomava a cabeça do médium, trazendo aí efeitos físicos. Aí eu lhe pergunto, vamos tocar num tema onde os médiuns novatos ficam com muita dúvida. Com relação ao transe mediúnico, seja ele através do orixá, ou seja pelo processo de incorporação. O médium questiona: eu estou tomado, eu estou incorporado, porém eu ainda ouço o som ao meu redor, eu ainda ouço a voz de todos que estão ali falando comigo. Outros médiuns perguntam: eu estou incorporado? Porque eu ainda vejo o que está se passando durante uma consulta, o que está se passando dentro do terreno. Sim, o processo de incorporação se dá através da conexão pelos chakras. A conexão pelos chakras, num primeiro momento, durante o processo de desenvolvimento do médium, é preocupação do guia que está incorporado tomar o chakra laríngeo, que é responsável pela fala, porque essa entidade precisa falar. Foi citado ali
na ilustração os principais chakras, mas nós temos outros chakras menores, como nas palmas da mão e em todo o corpo. Dessa forma, a entidade que está incorporando, ela preocupa, no primeiro momento, em tomar o chakra responsável pela fala, o chakra responsável pela visão, tomar o chakra responsável pelos movimentos do médium. E dessa forma, o médium não tem controle sobre o que faz. Mesmo que ele ainda esteja vendo ou ele ainda esteja ouvindo, ele não tem controle daquilo que é falado. Ele não tem controle sobre o que é pensar. Ele não tem controle sobre seus movimentos, um caboclo que bate no peito. Isso são características de incorporação. Portanto, o médium está sim incorporado. Porém, com o tempo, essa entidade vai começar a pegar outros chakras, como o da visão, como o da audição. Então, pode ser que esse médium venha a ter um transe mais profundo e não venha se recordar posteriormente do que se aconteceu. Mas no primeiro momento, durante o processo de desenvolvimento, é assim que acontece. É natural que o médium veja ou escute ou ambas as coisas. É natural. Deve ser respeitado a presença da entidade que ali está. Porém, cabe ao Pai de Santo, cabe ao zelador desse terreiro, onde o médium está desenvolvendo, avaliar o grau de incorporação. Cada casa trabalha de uma forma. Tem casa que avalia a incorporação. Já se viu falar muito sobre testes de fogo, como caminhar sobre caco de vidro, caminhar sobre tapete de brasa. Outros testes, como colocar uma pemba debaixo dos cuiretê, debaixo das cabaças, para que a entidade encontre aonde está aquele cuiretê. Porém, certos testes somente deve ser realizado, caso necessário, pelo zelador do orixá, pelo Pai de Santo, pelo sacerdote que está ali presente e é responsável pela incorporação daquele médium. Portanto, se o sacerdote é responsável, cabe a ele, somente a ele, avaliar o grau de incorporação. E o que está sendo testado é o grau de incorporação. Não se testa entidade, não se testa nenhum guia, se testa o grau de incorporação desse guia naquele médium e naquele momento. Portanto, nos dias de hoje, muito pouco é realizado esses testes, chamados de teste de fogo. Mas pode ter certeza que o sacerdote responsável por aquele médium sabe o grau de incorporação que ele está. E cabe somente ao sacerdote avaliar e aplicar as regras da casa. As regras mais comuns aplicadas dentro da Umbanda é que a entidade que é recém-chegada, ela deve trazer o seu ponto riscado, deve trazer o seu ponto cantado, deve incorporar com a tipicidade da linha de trabalho. Se é um preto velho tem uma tipicidade mais cansada, talvez um pouco mais curvada, é uma entidade que fala mais lentamente. Já os caboclos são entidades mais enérgicas, são entidades que têm, devido ao seu hábito de dançar em roda, puxando uma perna, incorporam no terreiro e dá-se a impressão de que a entidade está andando, mancando, mas é a tipicidade de caboclo. Assim como o baiano tem a tipicidade de baiano, ciganos tem a tipicidade de ciganos, os herês que tem uma tipicidade um pouco infantil, de criança, os exus, os pombogiras. Cada linha tem a sua forma de trabalho. Então, cabe ao zelador da casa, ao sacerdote responsável pelo desenvolvimento mediúnico desse médium, avaliar
o grau de incorporação e cobrar as regras da casa. Conversar com a entidade que ali está incorporada e perguntar para a entidade: meu pai, minha mãe, vovô, vovó, já tem a permissão de trazer o seu ponto riscado? Sim, então entrega a ele a pemba para que ele possa riscar o seu ponto. Pergunte a ele se ele tem algum ponto cantado que é de fundamento dele. Pode ser um ponto de chamada ou de louvação, mas é um ponto especial, típico dele, ou pode ser um ponto já conhecido, sem problema nenhum. Mas sempre que for chamar aquela entidade, ela vai ver quando aquele ponto for cantado. Cada casa tem a sua regra, cada casa tem o seu fundamento. Nós não estamos aqui discutindo fundamentos. Estou citando alguns exemplos que são aplicados em casas diversas e que eu já presenciei, que eu já conheci e estou compartilhando com vocês. E somente o zelador responsável pelo desenvolvimento mediúnico vai, de comum acordo com a entidade, permitir que essa entidade possa pedir a sua roupa de trabalho. Tem casa que permite trabalhar com roupas específicas, tem casa que não, tem casa que se trabalha somente de branco, independente de ser chuva, bugina, caboclo, preto velho, né? Cabe ao zelador dar a permissão para que essa entidade possa dar consulta às pessoas que procuram a casa, possa dar consulta à assistência. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa aula de hoje. Eu aguardo vocês com mais conhecimento, com mais entendimento. Quero compartilhar com vocês um pouco do que foi trazido até mim nos dias de hoje, pelos meus ancestrais, pelos amigos, por toda a vida religiosa que tive. É só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber a notificação quando tiver os novos vídeos, e eu aguardo todos vocês. Até mais, meu Pai abençoe a todos. Axé.